Santo, 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 Senhor Deus do universo. Aqui proclamamos a tua glória, Senhor. Louvamos, exaltando o teu poderoso e grandioso nome nesse dia. O Senhor vem nos aquecer a nossa mente e também o nosso coração. Venha nos dar entendimento, conhecimento, força e poder para nós, que essas palavras que vai ser dita aqui, Senhor, sirva para a honra e glória do teu nome. E para nós cada dia mais nos alimentar na esperança do poder do Espírito Santo, que nos favorece, que nos engrandece cada dia mais. Assim nós estamos na fé, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não só a mim, mas também a todos os internautas que nos assistem. Que ele seja abençoado e iluminado pelo teu poder. Assim te pedimos e te agradecemos desde já, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus amados irmãos, hoje é um tema que nós vamos citar, falar da revelação do Apocalipse, que está aqui. Foi escrito porque o apóstolo João, o último apóstolo do Novo Testamento. Assim, meus amados irmãos, o título é a grande meretriz, do capítulo 17, né? 17 que fala, a grande meretriz do capítulo 17. Assim, que que João escreveu, e assim diz que Deus revelou para nós. Deus revelou para o Filho revelou para o anjo, e o anjo para João. E essa mensagem hoje chegou até nós, a mensagem escatológica, né? Do Apocalipse. Ele pode ser também interpretado, Apocalipse e Daniel, porque dos Apocalipse. Também o capítulo 24 de Mateus também é considerado como uma profecia também, de que revela, né, os acontecimentos que vai acontecer. Assim, se nós vamos tomar sua Bíblia e vamos pegar elas para nós ler aqui uns capítulos e versículos, né, dessa profecia, a revelação do Apocalipse. Não é um tema muito fácil de ler, de interpretar, de fazer o sermão, porque é cheio de símbolo, né? Cheio de símbolo, tem muitos, simbólico. E assim, meus amados, mas com muito estudo, com perseverança, com jejum e comunhão com o céu, o Espírito Santo, ele nos dá o entendimento, nos dá o saber. Se nós for para o Apocalipse 22, verso 20, que fala, certamente venho sem demora. Vem, Senhor Jesus. Então, que nós louvamos a Deus, que Deus nos preparou esse tema para que nós faça essa série de estudo, 17 de Apocalipse, uma prostituta que calvada numa besta escalante. O capítulo 17 de Apocalipse é tido por os teólogos, né, como o capítulo mais difícil de interpretar. Existem elementos no capítulo 17 que são de difícil compreensão, mas nós queremos dar uma passada e apresentar pelo menos 2 pontos de vista que nós temos visto os nossos professores de teologia, principalmente, assim que eles nos revelam. Se nós for para o capítulo 17 de Apocalipse, já estou nele. O capítulo pode ser dividido de 3 formas muito claramente. Não sei porque, às vezes, reduz tanto. Eu não sei, meus amados, mas o capítulo 17 pode ser dividido em 3 partes muito claramente. Eu queria passar dessas 3 partes. Primeiro é o verso 1 e 2. No verso 1 e 2 de Apocalipse 17, nós temos a fala do profeta.
ele introduz a visão do capítulo 17. No versículo 3 a 6, nós temos a explicação do simbolismo que ele acabou de ver. Sim, e também o verso 18 faz parte também dessa sessão. 3 a 6 e depois o 18. Já dos versículos 7 a 17, nós temos uma explicação que o anjo dá. Por falar em anjo, você se lembra que o Apocalipse, para chegar em nossas mãos, ele, como eu vou repetir novamente, ele nasceu em Deus, Deus entregou a Jesus, e entregou o anjo, e o anjo a João. Esse anjo que recebe revelação do Apocalipse e entrega para João, o Ellen White diz que é o próprio Gabriel. Então, o mesmo anjo que trouxe a revelação a Daniel, é o mesmo anjo que traz revelação a João. É por isso que esses dois livros, eles se mesclam, eles se unem, eles se complementam. Sim, o mesmo anjo participa desses dois momentos. É claro que num intervalo pelo menos de 600 ou 700 anos. Vamos olhar para essas três divisões e vamos tentar entender o simbolismo do capítulo 17. Antes, porém, nós vamos orar mais uma vez. Cristo amado, nós acreditamos que tudo que está nesse livro é pela iluminação do Espírito pode ser compreendido. Nós queremos que nesse momento suplicar que o bom e santo Espírito seja o nosso professor nesse momento. Nós não queremos colocar em tua palavra a nossa ideia, nós queremos que o texto nos mostre a tua vontade. Nós queremos, Senhor, que queremos agora que a iluminação do teu Espírito nos torne reconhecível as mensagens que esse capítulo nos ensina. Que nós possamos aprender e contigo que os planos que o Senhor tem na nossa vida. Ainda que esperando nesse tempo do fim, que Jesus nos espera, que muito breve virá esse resultado. Assim te pedimos por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos para o verso 1 e 2. 17, verso 1 e 2, que diz: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-eis o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, pois que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Quem é que se aproxima de João, que no capítulo 17? Um dos sete anjos, que tem as 7 taças. No capítulo anterior de Apocalipse, que é o capítulo 16, nós temos a história do derramamento das 7 pragas. Ali existe 7 anjos derramando as 7 pragas. Um desses anjos, ele vem para João para revelar a ele o julgamento da grande meretriz. Então, a primeira lição que nós temos que opor é o episódio dos eventos do capítulo 17. Eles estão situados no momento, num fechamento da porta da graça. Aquele anjo que derramou a sua taxa sobre a terra, uma das pragas, ele volta para João e falando agora sobre a grande meretriz, o julgamento. Então, os eventos que estão no capítulo 17, eles podem ser situados após o fechamento da porta da graça. Interessante que aqui usa-se uma expressão, vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz. A palavra julgamento, ou juízo, língua, que o Apocalipse foi escrito, você vai ter 2 palavras para juízo no Apocalipse. A primeira dela que é crise e a segunda que é crime. São 2 palavras gregas que falam do julgamento. Elas são totalmente diferentes do seu significado. Quando o Apocalipse usa a palavra crise, ele se refere a um juízo em andamento.
E quando o Apocalipse usa a palavra crime, não é um juízo em si, mas é um veredito, é a pronúncia do resultado, é a declaração de absolvição por caso positivo ou de condenação em caso negativo. Então, quando o Apocalipse usa a palavra crime, é um juízo que já foi concluído. É simplesmente o quê? A sentença. Assim, olhando para Apocalipse 17, você acha que o grego usou que expressão? Qual expressão das Bíblias? Usa crime. Não é que o julgamento que a mulher está em andamento. Ela não está sendo julgada para ser absolvida. Ela já foi julgada. Ela simplesmente, agora é a sentença. Então a palavra que aparece aqui é a palavra crime. Isso nos mostra que a pronúncia do resultado do veredito para a mulher aponta mais uma vez para o tempo do fechamento da porta da graça. Então, no verso 1 e 3, 1 e 3, nós temos a declaração, sentença sendo pronunciada sobre esta mulher. Agora, no versículo 3 a 6, começa a descrição do chifre. Então, acompanhe comigo essa segunda parte. Verso 3. Transportou-me o anjo espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfema, com 7 cabeças e 10 chifres. Alguém tentou desenhar, né? Tem um desenho daquele que João tinha visto. Prostituta, vestida e adornada com joia e pedra preciosa. Ela tem um cálice na mão e ela cavalga numa besta, um animal, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Sim. Então, o desvendar do simbolismo do capítulo 17 é o grande desafio. A primeira coisa interessante que nós vimos aqui, que o versículo 1, o anjo, as pragas, diz assim para João: vem, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Esse é o verso 1. Mas quando chegar no verso 3, João leva para onde? Para o deserto. Sim, para o deserto. Então o anjo promete mostrar o julgamento da mulher sentada sobre as águas, mas o anjo leva João para um deserto. Sim, há um princípio de interpretação que nos ensina que a profecia, na verdade, é simpria. Se você pegar Daniel 2, no mesmo conteúdo dos 4 impérios do capítulo 2 na estalta, vai ser ampliado no capítulo 7, os 4 animais. E tem que aprofundar no capítulo. Então, é uma revelação que o mesmo acontece aqui em Apocalipse, e essa cadeia progressiva vai estar para o capítulo 13, porque é no capítulo 13 que nós lemos sobre uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta agora é chamada de novo no capítulo 17. Só que algo interessante acontece, que o anjo diz: vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que está sentada sobre as águas. Mas João viu para o deserto. Isso não remete nós de novo para o capítulo 13? Né? Primeira besta levantou-se do mar. E depois, na segunda besta, levantou-se de onde? Da terra. Você percebe o paralelismo que nós tentamos aproximar? Se a profecia é uma verdade que se inicia, o capítulo 17 está ampliando o simbolismo, e com isso nós já temos uma pista de quais são esses 2 poderes, aqui no capítulo 17. Sim, Pois bem, meus amados, no versículo 4, achava-se a mulher vestida de purpura e de escarlate, adornada de ouro e de pedra preciosa e de pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as indícios da sua prostituição. Ela carrega na mão um cálice de ouro, e é com esse vinho que ela embebeda os habitantes da terra.
O vinho do Apocalipse é usado também de falsa doutrina, embebedar as pessoas e levá-la ao engano. Sim, para compreender ou aceitar dogma e de tradições no lugar da verdade de Deus. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe da meretriz e da abominação da terra. Ela é mãe, essa prostituta, ela tem filha. Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei com grande espanto. O que João viu? Ele se admirou-se com grande espanto. Porque no capítulo 12, ele tinha visto uma mulher sendo levada para o céu. Mas quem foi a mulher levada para o céu? Capítulo 12. Foi a virgem, sim, que tinha a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas, estava vestida com o sol da justiça. No capítulo 12, você vê um quadro da igreja verdadeira. Essa igreja foi para o deserto em torno de 42 meses ou 1.260 anos. Agora, quando João é levado para o deserto, ele vê uma prostituta. Talvez esse seja o motivo do seu espanto, porque foi para o deserto uma virgem, mas ele agora vê uma prostituta. Existe algum que estão ensinando que essa prostituta era a própria virgem, que perdeu sua virgindade e que se corrompeu, que tornou-se a prostituta. Eu não concordo com essa posição, não. Eu acredito que a virgem continua virgem e que a igreja de Deus, ela permanece fiel. E no período da Idade Média, houve, no período de 1.260 anos, a igreja verdadeira não se corrompeu. E que se corrompeu foi a igreja estatal, a igreja medieval. Representada nesse período por Valdense, Valdizente, Huguenois. E por que essa prostituta vai para o deserto? Mais uma vez é contratação dessa mulher. Lembra-se que no Apocalipse, o diabo quer assumir o lugar de Deus. É por isso que ele coloca a sua igreja também no deserto, na mesma posição que estava virgem. Ele quer contrafazer, ele quer falar que a igreja dele é a verdadeira. Mas essa igreja não é a verdadeira. Essa igreja é a virgem, é a prostituta. Né? E o verso 18, na última sessão, que diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre o rei da terra. Essa expressão grande cidade, do Apocalipse 17, 18, aparece em várias partes do Apocalipse e ela se revela a Babilônia. Né? Babilônia é a grande cidade. E Babilônia no Apocalipse é o símbolo da igreja romana. Sim, então nós temos aqui pelo menos 9 descrições desta prostituta do capítulo 17. Relembrando, ela está sentada sob muitas águas, ela se prostituiu com o rei da terra, ela embebedou-se com os habitantes da terra com seu sangue, ele montava numa besta escarlate, besta cheia de purpura, na fronte estava escrito Babilônia, embriagada com o sangue dos santos, e é chamada a grande cidade. Então existe uma harmonia no pensamento teológico de afirmar que essa prostituta é Roma papal. Sim, então isto é quase unanimidade, meus amados. Quem é essa mulher que cavalga numa besta? E se eu voltar às características, veja que contas ela não aplica Roma papal. Sentada sobre muitas águas, no capítulo 13 ela se levantou das águas, agora ela domina, ela está sentada, no verbo de estar sentado significa mantida sobre as águas. Os povos mantêm essa igreja, sustenta ela. Sim, olha para a segunda característica, se prostituiu com o rei da terra. A qual foi a igreja que trouxe para dentro os dogmas do paganismo? A igreja romana.
A terceira característica, ela embebedou-se os habitantes da terra. Que igreja cumpre esse papel profético, ensinando um monte de dogma que nada tem a ver com a palavra de Deus, confessando oração para os mortos, missa, e tanto outro dogma, santificação do domingo, uso de vela, são dogmas do paganismo, meus amados irmãos. Sim, ela embebedou os habitantes da terra. Olha, pelo exemplo, ela esteve no deserto, ela tenta se colocar como uma igreja verdadeira, né? Né? Assim que os católicos ensinam que fora da igreja não há salvação. Diz mais o texto, não estavam numa besta escarlate. Né? Quem é essa besta escarlate? Que poder ela representa? Esse é o desafio nosso. Sim, vestida de púrpura e de ouro e de pérola, e na fonte escrito, Babilônia embriagada com os santos. Por que está embriagada? Porque ela matou os santos. E uma das pragas, da quinta praga, você tem que beber sangue, que vocês tiraram sangue, vocês são dignos de receber esse castigo. E há um consenso, a vez, teológico, que essa mulher que cavalga a besta é Roma. A dúvida está na identificação da besta escarlate. Então, vamos para essa terceira parte do estudo. Tem que ver com a aplicação do anjo. Vamos para o verso 7. Verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste de ti eis o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher? Que mulher? A primeira informação que o anjo dá sobre a besta é que ela possuía 7 cabeças e 10 chifres. Que poder representa essa besta? Aparentemente, meus queridos irmãos, pelas 7 cabeças e 10 chifres, essa besta seria o próprio poder papal. Que no capítulo 30, a besta que sai do mar, ela possui 7 cabeças e 10 chifres. Agora, o que é que essa não pode ser a corrente de imutação? Porque nós já identificamos a mulher. Você não pode ter Roma montada sobre Roma. O ensino do capítulo 17 é que esses dois simbolismos tratam de poder distinto. Sim, ele não pode ser o mesmo. Você não pode dizer que a mulher representa Roma, que também a besta representa Roma. E o outro problema dessa interpretação é que na sequência do capítulo vai ser dito a besta e o rei da terra vão odiar a meretriz. Sim, vão se separar dela e vão odiá-la. Como se pode ser o sistema papal se eles mesmos vão se voltar contra ele? Então, logo, o simbolismo profético mede dois poderes distintos. A mulher significa Roma papal, poder papal, mas a besta não pode ser. Mas ela também não tem 7 cabeças e 10 chifres? Também tem. Só que você também tem o dragão no Apocalipse, 7 cabeças e 10 chifres. Mas esse dragão não é Roma, mas é o próprio Satanás. Então você vai ter o quê? Uma mescla desse poder. E aqui nós temos a segunda pista, em um Apocalipse 12, o dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. Lá o dragão vermelho é um símbolo de Satanás. E agora essa besta vermelha escarlate poderia ser o símbolo de Satanás? Vamos adiantar a nossa visão? Vamos para o verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, e aquele que habita sobre a terra, cujo nome não for escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, e se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, duas vezes esse verso diz, a besta que era e não é, mas aparecerá. Era
e não é, mas está para emergir do abismo. Por que essa besta recebe essa informação? É porque no Apocalipse, Cristo se apresenta como aquele que era, e é e há de vir. Desde o capítulo 1, quando Jesus aparece para João, dizendo: João, não tema, eu sou aquele que era, eu estive morto, mas tornei a viver. A Bíblia descreve a Jesus como aquele que era, que é, mas aparecerá. A mesma expressão usada por Cristo agora é usado na Bíblia, por esse poder que se opõe a Cristo. E muito que esse povo, vamos para o verso 9 e 10. Aqui está sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, o qual a mulher está sentada. São também 7 reis, os quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Olha, como o diabo tenta individuar a nossa mente. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se ler uma versão oficial da Igreja Católica e ler esse texto e ver por o rodapé da Bíblia de Jerusalém, o rodapé vai ter um comentário dizendo que Roma é a cidade das 7 colinas. Sim. E quem sabe você, ouviu dentro da nossa igreja a interpretação e criou esses 7 montes de Apocalipse 17. São as 7 colinas de Roma. Tem muitos professores aí que dizem que as 7 colinas é Roma. Assim, meus filhos e irmãos, estão declarando, esses são 7 montes, e a mulher está sentada sobre os 7 montes. Então isso é uma prova, é uma prova que essa besta é a igreja romana. Sim, o diabo não entregaria de bandeja, a sua igreja, tentando confundir as pessoas. E no rodapé, naquela imagem da Bíblia de Jerusalém, existe o comentário. Eles estão tentando desvirtuar o nosso pensamento. Porque monte na profecia não pode ser aplicado em forma literal. Nós estamos falando de um simbolismo, de uma mulher que cavalga numa besta, agora está sentada sobre as águas, agora sobre os 7 montes. 7 montes, pode dizer que eles são literais? Não posso fazer isso. Então, em momento algum na Bíblia é aplicado o simbolismo, mas a palavra grega usada para monte tem o mesmo sentido de besta. Deve representar o império. É por isso que Apocalipse 17, ela diz que essas 7 cabeças são 7 montes, mas também são 7 reis. Ou seja, são um poder que apoia esse sistema. E a interpretação mais tradicional dessa igreja apresenta essas 7 cabeças, ou esses 7 montes, como 7 impérios antagônicos contra o povo de Deus. A começar por onde? Pelo Egito. Você tem Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma papal ou imperial? E Roma papal. Veja, se não faz sentido. O anjo está explicando para João a visão. Quando o anjo explica a visão, ele está sempre nos dias de João. Sim, o profeta pode ser levado em visão para outro momento, não do seu tempo. O profeta pode ser levado para um futuro distante, como um passado longínquo. Mas quando o anjo vem explicar a profecia, a explicação sempre se dá no tempo do profeta. Sim, esse é um princípio de interpretação que você tem que cuidar muito. Mas guarda esse princípio. Um profeta, quando é arrebatado em visão, ele pode ser levado para o futuro ou para o passado. Mas quando o anjo chega para explicar a visão, a explicação sempre se dará
no tempo do profeta, no tempo presente. Então, quando o anjo vem explicar para João, ele diz assim: os 7 montes, as 7 cabeças, são 7 montes e também 7 reis, dos quais 5 caíram: Babilônia, Medo-Persa, Babilônia, Egito, Assírio, Medo-Persa, Grécia e Roma. Existe agora Roma imperial. Ainda não chegou, Roma papal, que só chegaria no ano de 38, mais de 400 anos depois da visão de João. No ano 38, assim, meus amados. Segundo ponto, vamos falar. A besta que era e não é, também é o 8º, também ele é o 8º rei do 7, procede do 7 e caminha para a destruição. Esta besta é também o 8º rei. Que 8º rei, ele procede dos 7. Olha como é que é. Se ele procede, esse poder tem que ter uma ligação com todos os impérios que eles eram antes de ser. Esse 7º. Então, meus amados, os 10 chifres que viste são 10 reis, dos quais ainda não receberam o poder, mas receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora. E tem este um só pensamento, e oferece à besta o poder e autoridade que possui. Agora, os 10 chifres são também 10 reis. Nós não podemos fugir da estalta de Nabucodonosor. Os 10 dos pés é que nem um animal terrível, terrível de Daniel 7, é a impreação da profecia. Quem são esses 10 reis? Uma representação das tribos bárbaras, que aqui é dito que ainda não receberam o reino. Mas por que ainda não receberam? Porque o anjo está explicando para João, no final do 1º século, que esse rei, segundo, ele já vai começar em 352, quando as tribos bárbaras começam a invasão na Itália. Mas ele recebe autoridade com a besta, por quê? Porque 7 dele, pelo menos, dominaram Roma papal. E os 3 que não aceitaram Roma papal, eles foram exterminados, outros gordos. E assim pelejaram ele contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá. O Cordeiro é Senhor e do Senhor e Rei dos Reis. Vencerão também os chamados, eleitos fiel, que se acha com ele. Versículo 14. Traz para nós a certeza, meus amados, todos esses poderes antagônicos de Cristo, eles serão derrotados. O Cordeiro vencerá, e finalmente o povo de Deus vencerá com eles. Falou-me ainda, o verso 15, as algas que visse, onde a meretriz está sentada, são povo, multidões, nações e língua. E revoltou a meretriz, os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz. E farão devastada, despojada, e lhe comerão a carne, consumirão no fogo. Então veja, se for para o verso 16 é dito, os reis, junto com a própria besta, que carrega a meretriz, vai passar a odiá-la, olhando para o cenário profético de Ellen White. Por que é que você entende? A igreja romana passará a ser odiada. Sim, quando ela for desmascarada. Mas não é isso que nós lemos durante, que o Ellen White nos ensina, que quando os ímpios perceberem que eles foram enganados, principalmente com relação ao domingo, eles vão se revoltar contra os líderes religiosos, eles vão querer matar os seus líderes, sim. Mas por que era que vocês me enganaram? Então, quando é esse poder representante, a besta, e os reis da terra, hoje,
e vão odiar a meretriz quando eles perceberem que foram enganados. Sim, quando eles perceberem que foram enganados. Então nós temos também 9 descrições a respeito da besta. Escarlate, nome de Braifema, 7 cabeças e 10 chifres. Era e não é, mas aparecerá. É também o 8º reis, recebe autoridade dos 10 chifres. A besta e os 10 chifres odiarão a meretriz, e o reino será dado à besta. A princípio, meus amados irmãos, a meretriz tinha todo o poder, e a besta a sustentava. Mas agora o cenário é outro. A autoridade sai da meretriz e vai para a besta. Sim, então quem é essa besta? E finalmente vai odiar a meretriz e vai tomar o poder de volta. Então eu queria apresentar para vocês 2 posições que têm sido apresentadas no nosso teólogo. O primeiro, essa besta representa o próprio Satanás. Há uma grande semelhança entre a besta do capítulo 17 e o dragão do capítulo 12, que é o símbolo de Satanás. Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres, possuem a mesma cor escarlate, a cor vermelha, e os dois se opõem a Jesus. Estão, vamos supor, na primeira posição. Se esta besta é Satanás, como que nós podemos aplicar ele? Olha, por exemplo, do versículo 8, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aquele que habita sobre a terra, cujo nome não for escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não mais aparecerá. Ele hoje está no poder. Ele não era 1000 anos. Ele aparecerá, soltura, mas quando ele surgir do abismo, ele vai caminhar para a destruição. Quando vamos, Apocalipse 20, aparece um anjo com a grande corrente. Ele prende Satanás aonde? No abismo. Sim, não é lá que ele é preso. O anjo prende Satanás com a corrente no abismo. E o capítulo 17 diz que ele se levanta do abismo e caminha para a destruição. Mas se essa besta é Satanás, ele também é o 8º rei. Em que momento ele é o 8º rei? É lógico que é quando será unificado o próprio Cristo, quando o próprio Satanás personificar a besta, ele vai reunir-se toda a maldade que havia nos 7 impérios que dominaram o povo que seguiram o povo de Deus na longa história. Quem é que estava por trás do Egito? Quem estava por trás no Egito? Quem é que estava por trás de Babilônia, quando escravizou o povo de Deus 70 anos? Não era o próprio Satanás que teve por detrás desses governos, desses imperadores? É por isso que ele é o 8º rei. Ele procede do 7, ele amparou 7 na história. Agora ele é o 8º. Significando como se fosse o próprio Cristo. O Ellen White diz que esse último ato de engano de Satanás é tentar imitar a volta de Cristo. É esta a posição que é colocada diante de nós. Mas existe uma segunda posição na nossa parte. A besta não seria o próprio Satanás. A besta seria o próprio Estados Unidos da América. Vamos caminhar nessa direção agora? O panorama escatológico do Apocalipse é esse último poder político-militar de potência global que assumirá atitudes imperiais como os 7 impérios anteriores a ele, que é precedente, talvez, da Europa ou dos interior. Assim, meus amados, existem alguns teólogos que estão apresentando essa visão.
A besta que carrega a mulher é os Estados Unidos da América do Norte. Sim, não faz sentido também essa visão? Porque no capítulo 13, quem é que surge para dar poder à primeira besta? Sim, os Estados Unidos, a que se levanta da terra. Tanto é que os Estados Unidos se levanta da terra e vai levar todos os habitantes da terra a adorar a primeira besta. Sim, então se a profecia que é pela verdade que se amplia no capítulo 13, os Estados Unidos apoiarão a Igreja Romana na direção do decreto da obediência ao papado. O capítulo 17, a besta representando os Estados Unidos, carrega a mulher. É o mesmo suporte, é o mesmo apoio. Sim, só que no capítulo 17 tem um novo elemento que entra aí. Uma revolta da besta contra a mulher. Então os Estados Unidos apoiarão a mulher, mas chegará um momento que eles mesmos conhecerão que a mulher lhe enganou. Aí ele próprio se revolta contra a mulher. Assim, meus amados, com essa interpretação, sendo que as cabeças da besta escarlate representam 7 impérios mundiais: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma papal. A 8ª cabeça pode ser, portanto, um poder americano, conforme representante da besta de 2 chifres do Apocalipse 13. Esse poder que apoia no capítulo 13 ou carrega no capítulo 17. A besta que sai do mar ou a grande prostituta, já identificado como a Igreja Romana. Então, olhe para esse detalhe. Se esse poder, essa besta, representada nos Estados Unidos da América do Norte, onde estamos tendo no capítulo 17 uma ampliação. Sim, agora tem que haver a íntima relação dos Estados Unidos com 7 impérios que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. Aqui eu queria apresentar para vocês, talvez, algumas conclusões. Talvez tenha na casa publicadora brasileira um rapaz chamado Vanderlei Dornello. Eles trabalhavam também nesse mesmo tema. Se você olhar para a nota de $1, o que é que os Estados Unidos pode ser apontado com esse poder como sendo o 8º rei? Primeiro detalhe, nessa nota aparece a expressão: em Deus nós confiamos. Trata de um poder também, não é apenas um poder político, é um poder religioso. Surge no cenário profético, é uma nação protestante. Segundo detalhe, você tem na nota uma pirâmide, e essa pirâmide ela tem 13 camadas. O que representa essas 13 camadas da pirâmide na nota de $1? As 13 colunas americanas, que foi a partir dessa que chegamos à independência a 1776. Se você concordar comigo de que a pirâmide é um símbolo do Egito e de um dos impérios que foi no passado oprimiu o povo de Deus. Nós temos aqui 13 pessoas nascendo. Se você tem as 13 colunas americanas, tudo isso é representado por essa pirâmide de 13 camadas na nota de $1. O segundo ponto: se no pé, na última camada, você tem um algarismo romano. Isto liga esse império com Roma. E você que consegue ler aqui, você tem uma moderação em romano que vai dar de quê? O M, a letra que não dá para ler direito, D, 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 C, C, E, tal, e assim por diante. 1776,
porque está aqui em 1776, porque a alusão à independência americana é 1716. Então nós estamos falando do Egito, agora estamos falando de Roma, algarismo romano. Sim, aí está a pirâmide do Egito. Agora, do outro lado da nota, você tem a águia de cabeça branca. Que águia era essa? Na mitologia grega, era um pássaro de quê? Então você tem agora uma relação, porque esta águia é como o pássaro de Zeus. Sim, você tem no ponto da pirâmide o olho de Horus, que era o deus solar, o filho de Isis, conhecido como o olho que tudo vê. Isso nos remete, pelo menos, os medo-persas e os seus costumes e crenças. Havia a expressão anecrético, porque ele sorria às nossas realizações. Sim, você tem, então, meus amados, dentro dos Estados Unidos, um simbolismo que liga esse império com as nações romanas. Se nós olhar para o calendário profético, nós podemos perceber que uma das duas coisas pode ser realidade. Esse poder representar o próprio Satanás, como a Bíblia está ensinando. Também como pode representar a própria nação americana. As duas junção faz sentido. Sim, essa ideia do capítulo 13, ampliada no 17, que fato leva a crer que essa nação, esse poder que hoje suporta, apoia Roma. Então, meus amados, para finalizar, que já não tem mais o que falar, mas só que o tempo já chegou, que aqui tem o tempo dentro do escolonômico, na hora que chega, senão não pode passar do horário. Então, se tem que ter outra live dessa para que nós conseguimos interpretar o Apocalipse do capítulo 17. Mas Deus está conduzindo a história do seu povo na direção do final feliz. Nós hoje concentramos nossa atenção no verso 14, diante de todo esse simbolismo profético. Verso 14 é para mim, para você, uma segurança. Esses poderes, eles pelejarão contra o poder. Mas o que vai acontecer? O Cordeiro os vencerá. Cristo vencerá esses poderes. E o texto vai mais longe e diz: pois ele é Senhor do Senhor e Rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém? Há uma promessa, meus amados, de vitória. E se você for para o Apocalipse 12, e o verso 11 que diz: nós venceremos, por quê? Por causa que nós venceremos. Verso 11 que diz: ele, pois, vencerá por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em fase da morte, não amar a própria vida. Nós venceremos por causa do sangue do Cordeiro, meus amados. Vamos abraçar essa causa, vamos aceitar esse ensinamento, vamos estudar esse livro sagrado, não é apoiar, que não nego de apoiar, vamos aceitar Cristo Jesus. Ele está nos ensinando com palavra não assim simbólica, não literal, mas simbólica, por causa do tempo e da época que foi escrevido esse livro sagrado. Então, meus queridos irmãos, nesse momento, quem é que não quer estar fora desse poder eclesiástico, desse poder autonômico? Então, vamos endemoniado, pode dizer, vamos fugir dessa mulher, vamos fugir dessa meretriz, a mãe das meretrizes. E ela é a meretriz, ela tem as filhas espalhadas pelo mundo inteiro. Assim, vamos se livrar dela, porque é um poder
autogômico. Assim, meus amados, meus amigos, vamos fechar nossos olhos e você que está assistindo, você procure uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo de sua casa. Você vai no site de se encontra uma igreja.com.br, diga que foi o evangelista Antônio que enviou, que mandou, você vai ser muito bem recebido. Assim, espero que foi declarado, porque o tempo é pouco para declarar, explicar miudinho a miudinho, mas eu sei, por bom entendedor, deu para entender. Porque assim, meus amados irmãos, pedimos que todos abracem essa causa, todos abracem esse grandioso, poderoso Deus, que Ele veio nos declarar através do apóstolo São João, para nos declarar o tempo do fim, sobre as profecias, sobre os acontecimentos. Assim eu espero que vocês também não tenham medo de ler o Apocalipse. Ele é um verso que a revelação, então ele vai revelar coisas maravilhosas para nós, para a gente ficar por dentro de tudo. Então, meus amados irmãos, vamos fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Querido Santo Deus e Santo Pai, como é bom o Senhor ler o Apocalipse, como é bom entender sobre a meretriz, sobre o tempo do fim, sobre os poderes religiosos e sobre a igreja eclesiástica, poder eclesiástico, Senhor, que anda aí com seus dotes, querendo enganar o povo e toda a nação. Assim, Pai, vamos fugir dela. O Senhor lá em Apocalipse 18, verso 4, que diz: retirai a voz dela, povo meu, para não se cumpre dos seus pecados e dos seus flagelos. Assim, Pai querido, ilumina todos os internautas que nos assistem nesse momento. Dai discernimento, dai entendimento, dai poder, dai sabedoria e conhecimento de Tua palavra, para que cada um deles saia também da Babilônia e venha para o nosso rebanho, Senhor, para que nós sejamos mais do que vencedor, porque nós estamos ao lado de Cristo Jesus, que Ele vem muito breve, virá nos buscar desse mundo de pecado. Fique conosco, nos abençoando, iluminando cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Deus. Amém, ó Pai.